Se você é cristão e achou o título deste vídeo inverossímil, ainda tem muito a aprender sobre a mensagem de Jesus. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber, conferido por Roberto Pantoja e narrado por mim, Leafar. A luta mais importante que a humanidade tem travado ao longo de sua história é aquela entre liberdade e escravidão, entre produtores e parasitas, entre guerra e paz, entre verdade e mentira. Nessa luta, aquilo em que escolhemos acreditar e aceitar como verdade é essencial. Em última instância, são nossas crenças sobre o mundo que determinam nossas ações. Se acreditarmos em falsos ídolos como os políticos, então continuaremos a cometer os mesmos erros de sempre. Essa luta continuará sendo travada indefinidamente. Para que consigamos vencê-la, os ensinamentos de Jesus são fundamentais. Eles são muito mais radicais do que somos levados a acreditar, pois desafiam o status quo. Se de fato compreendidos, suas consequências seriam dramáticas. Os estados cairiam como peças de um dominó. Todos os estados repousam no consentimento dos governados. Esse consentimento não precisa ser na forma de apoio ativo. Resignação basta. Estados existem porque a maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, os consideram inevitáveis. Elas acreditam na mentira de que mesmo que estados sejam um mal, são um mal necessário. Se isso é verdade, toda a mensagem de Jesus é uma falácia. Mas, felizmente, isso não é verdade. Há uma alternativa: a liberdade. Procuraremos lhe mostrar nesta série de vídeos que Jesus nos fez um apelo para sermos livres e que a liberdade e a mensagem de Cristo são incompatíveis com o conceito de Estado. Para compreender isso, precisamos voltar no tempo e entender como era o mundo na época em que Jesus Cristo nasceu. Há pouco mais de 2000 anos, o mundo não era tão diferente daquele de hoje. Roma era a nova ordem mundial daquela época. Júlio César havia cruzado o Rubicão algumas décadas antes e Augusto César era ditador por quase 25 anos. Assim como as democracias modernas, Roma havia se tornado um decadente estado de bem-estar social, cujas legiões arrancavam impostos dos cidadãos em troca de supostos benefícios sociais, quer eles quisessem, quer não. Assim como as moedas fiduciárias de hoje são desvalorizadas dia após dia pelos bancos centrais, a moeda romana era depreciada pelo próprio governo, que a diluía com metais sem valor. Tal como hoje, a sociedade romana havia se tornado autoindulgente, apática e obediente à vontade dos ditadores, considerados benfeitores do povo. Roma não conquistou Israel, mas foi convidada a administrá-lo para resolver uma disputa entre dois irmãos que eram da dinastia Asmoneana, sobre quem seria o rei. Esse convite foi feito no ano 63 a.C., pelos fariseus, que demandavam a abolição do reinado asmoneano e a restauração do antigo sacerdócio. Roma atendeu o pedido. Os fariseus, então, abriram os portões de Jerusalém aos romanos e os apoiaram ativamente. Roma era a grande força militar daquele período, e ao apelar para ela, Israel caiu no jugo da Pax Romana. Em troca da prevenção de uma iminente guerra civil e da manutenção da paz, Israel teve de obedecer às ordens romanas e pagar impostos cada vez maiores. Com a cumplicidade e o apoio dos fariseus, o controle romano era implacável e se dava com mão de ferro. Sob esse domínio dos romanos e a influência dos fariseus, Israel se tornou um grande estado de bem-estar social. Os judeus esperavam que o governo tomasse conta deles, assim como nos tempos de dominação egípcia e babilônica. Tal como hoje, as pessoas desejavam aquilo que seus vizinhos possuíam e veneravam supostos benfeitores, esperando que estes satisfazessem seus desejos dentro do sistema do Corban. Oferendas voluntárias aos mais necessitados, bem como sacerdotes caridosos, eram coisas do passado. Assim como no Estado democrático de direito que temos hoje, o incentivo era para que as pessoas se tornassem a pior versão delas mesmas. A preferência temporal era alta, o direito à propriedade privada era constantemente violado. O Estado crescia dia após dia. Foi nessa sociedade em que Jesus nasceu, e já nasceu aos olhos do Estado como uma ameaça. Herodes o Grande, rei da Judéia, ficou preocupado ao descobrir que havia alguém que também poderia ser considerado rei pelo povo. Jesus representava uma ameaça ao seu poder. Seu receio era justificado. Jesus era uma ameaça não só a Herodes, mas a tudo que Herodes representava: o Estado, com a subjugação do povo que trazia consigo.
O reino de Jesus era o oposto de qualquer estado que tenha existido. Para um governante, não havia ameaça maior do que essa. Tão enfurecido ficou Herodes que ordenou o massacre dos inocentes. Não fosse pelo ato intencional de desobediência de José e Maria fugindo para o Egito, a história teria acabado ali. Mas a história não acabou. E algumas décadas depois, ele pôde espalhar sua mensagem. Jesus disse que deveríamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Ou, nas palavras dele, abre aspas, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Fecha aspas. Esse princípio é conhecido como a regra áurea. Só isso já basta para demonstrar que a mensagem de Jesus é necessariamente anarquista, no sentido de que não devemos nos submeter a nenhum governo coercitivo terreno. E não só isso, mas também anarcocapitalista, libertária, que defende a ética da propriedade privada e o livre mercado. Como estados, por definição, são coercitivos, é impossível que sigam essa regra áurea. Um estado detém o monopólio da agressão em uma determinada área. Assim, um estado permite que seus agentes agridam os que estão sob seu jugo, mas não permite que estes se defendam das agressões perpetradas por seus agentes. Daí podemos concluir que um estado não tem como seguir a regra áurea. Todos os estados devem necessariamente violar o principal mandamento de Jesus para simplesmente existirem. Enquanto a regra áurea pode ser chamada de um princípio cristão, a regra sobre a qual todos os estados são fundados pode ser apropriadamente chamada de o princípio satânico. Faça aos outros aquilo que não quer que os outros lhes façam. É por essa razão que qualquer um que diga seguir os ensinamentos de Jesus deve necessariamente defender a abolição imediata de todos os estados, onde quer que eles existam. O reinado de Cristo, quando estabelecido na Terra, é fundamentalmente oposto a qualquer governo coercitivo que tenha existido, que exista ou que venha a existir. A ética da propriedade privada é a única que, do ponto de vista lógico, é consistente com a regra áurea, já que ela é válida para qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer momento. A crítica que alguns fazem à regra áurea, de que os gostos podem ser diferentes e que, portanto, ela é perigosa em mãos erradas, não faz sentido se entendermos que ela diz respeito à ética da propriedade privada. A prova rigorosa disso é que todos, por definição, se opõem às agressões direcionadas àquilo que consideram como sua propriedade. Se não fosse o caso, então, por definição, tal ação não seria uma agressão, mas sim um ato voluntário. A conclusão inescapável disso é que apenas libertários anarcocapitalistas podem ser coerentes com esse que é o principal mandamento de Cristo. Sendo assim, alguém que siga a regra áurea deve necessariamente respeitar a propriedade privada, incluindo aí o corpo físico dos demais. Não há outra conclusão lógica que não essa. A regra áurea é perfeitamente compatível com o princípio da não agressão, segundo o qual não devemos iniciar ou ameaçar iniciar o uso de violência contra alguém. Logo, se Jesus falou seriamente sobre a regra áurea, e certamente ele o fez, então isso implica necessariamente que ele era um libertário. Quando Jesus diz que esta é a lei e os profetas, ele está dizendo que, em última instância, tudo se resume à regra áurea. Ela engloba toda a ética de relações sociais. Da mesma forma, quando o libertário defende a não agressão, ele está dizendo que tudo se resume ao direito de propriedade privada, ou, seu equivalente lógico, a regra áurea. Além da regra áurea, há uma outra passagem bíblica sobre os ensinamentos de Jesus que demonstra claramente sua posição a respeito da propriedade privada e das trocas livres e voluntárias. É quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores na vinha, ou a parábola do vinhedo, em que compara o reino dos céus a uma plantação de videiras. Nessa parábola, o dono da vinha sai para contratar trabalhadores. Abre aspas. Pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Fecha aspas. À medida que o dono encontra desocupados e acorda com eles o trabalho, ele vai os mandando para a plantação. Os que são encontrados primeiro vão para a vinha mais cedo e trabalham por mais tempo. Ao final do dia, o dono da vinha chama os trabalhadores e lhes paga o salário acordado, começando pelos últimos e terminando pelos primeiros. Todos recebem 1 denário, tanto os que chegaram depois quanto os que chegaram primeiro. Estes ficam indignados, pois haviam trabalhado muito mais do que aqueles.
Abre aspas. Eles trabalharam somente 1 hora e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Ao que o proprietário responde: meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Fecha aspas. É impressionante como muitos esquerdistas tentam emplacar a narrativa de que Jesus era socialista. Qualquer um minimamente familiar com a mentalidade esquerdista sabe que a resposta socialista típica perante um caso como esse seria acusar o dono da vinha de exploração e defender que ele fosse punido exemplarmente. Contudo, nessa passagem, Jesus reforça o credo libertário de que podemos fazer o que quisermos com nossas propriedades e firmar contratos voluntários da maneira que bem entendermos, mesmo que isso irrite a muitos. A propriedade privada é sagrada. Sendo alguém o proprietário legítimo de certos recursos e mantendo sua palavra nos contratos acordados mutuamente, o seu direito de tomar decisões a respeito deles é absoluto. Governantes e seus asseclas, porém, são violadores contumazes da propriedade privada. Ciente disso, Jesus certa vez alertou seus discípulos, abre aspas, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Fecha aspas. Jesus estava se referindo aí a Herodes Antipas, um dos 3 filhos sobreviventes de Herodes o Grande, o tetrarca da Galileia. Antipas foi aquele que mandou decapitar João Batista. Mais tarde, ele ridicularizaria Jesus antes que ele fosse finalmente condenado à morte pelo governo romano como um criminoso comum. Durante o julgamento de Jesus, Antipas fez a ele várias perguntas, mas Jesus se recusou a respondê-las. Portanto, não só a vida de Jesus começou com um ato de desafio ao Estado, como terminou da mesma forma. A respeito dos ensinamentos de Jesus sobre taxação, as autoridades terrenas, a usura, o proibicionismo, o dispositivismo, a acumulação de bens, entre outros, há ainda muita coisa a ser dita, enfatizando o caráter libertário do que ele pregou. Mas isso fica para futuros vídeos. Por enquanto, podemos ressaltar que durante os anos que passou nesta terra, ele sofreu por pregar a verdade neste injusto sistema estatista em que vivemos. Basta olhar para a história de sua vida para perceber que o Estado, longe de ser um instrumento de Deus, é uma ferramenta demoníaca usada para perseguir os justos. Não foi por acaso que do momento em que nasceu ao momento em que morreu, Jesus foi perseguido pelo Estado. O Estado é a potestade do mal. Não há como conciliá-lo com a mensagem de Cristo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Se paira na sua mente de cristão estatista a questão: e o dai a César o que é de César? Bom, eu te peço para esperar os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Mas e o dai a César o que é de César? Jesus não estava defendendo a cobrança de impostos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Leafar. Na primeira parte desta série, vimos que a regra áurea, a principal mensagem de Jesus, era o equivalente lógico à ética da propriedade privada. Vimos também que Jesus foi perseguido pelo Estado no momento em que nasceu até o momento em que morreu. Apesar disso, estatistas insistem em malabarismos intelectuais para dizer que Cristo defendia a obediência a autoridades terrenas, pelo menos em alguns casos. Mas não defendia. Se todos somos igualmente sujeitos aos desígnios de Deus, por que alguém teria autoridade sobre nós simplesmente por ter recebido algum tipo de título ou cargo mundano? Muito pelo contrário, com Jesus, aprendemos que devemos tratar todos da mesma forma, seguindo a mesma lei. Isso automaticamente elimina qualquer possibilidade de estados serem aceitáveis. A pretensa autoridade dos governantes estatais não é legítima. Cristo é bem claro quanto a isso. Em Gálatas capítulo 2, versículo 6, Paulo relata o que Jesus disse: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença sobre mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. E em Tiago capítulo 2, versículo 9, o autor reitera que a regra áurea é absolutamente incompatível com a submissão a títulos terrenos. Se de fato obedecerdes à lei do reino encontrada na Escritura, que diz:
amarás ao teu próximo como a ti mesmo, estareis agindo corretamente. Mas, se tratares os outros com parcialidade, estareis cometendo pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Ora, e o que o Estado não faz se não tratar os que estão sob seu jugo com parcialidade? Lembremo-nos de que Estados são fundados sobre aquele princípio satânico: faça aos outros aquilo que não quer que os outros lhe façam. Seguindo à risca tal princípio, Estados coletam impostos, que são chamados de roubo ou extorsão, se praticados por outros. Estatistas se contorcem intelectualmente para justificar o pagamento de impostos e a submissão a autoridades terrenas. Uma das passagens frequentemente usada é a de Mateus capítulo 22, versículo 21. Nela, Jesus diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Será que os estatistas estão certos? Bom, claro que não. Nada poderia estar mais longe da verdade. O que Jesus fez ali foi usar brilhantemente uma estratégia de distração retórica para não cair na armadilha preparada pelos fariseus e não ser preso imediatamente. Tentemos entender por que ele disse isso. Quando os fariseus perguntaram a Jesus se era legítimo ou não pagar tributos a César, eles o fizeram na esperança de que Jesus entrasse num dilema e se desse mal para qualquer que fosse a resposta. Se ele dissesse que era legítimo, cairia em descrédito aos olhos de seus seguidores, pois estaria apoiando a subjugação dos judeus a uma força estrangeira. Se dissesse que não era, seria preso como um rebelde pelos romanos. Lucas capítulo 20, versículo 20, deixa claro o propósito dos fariseus. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espiões que se fingiam de justos, para apanharem alguma palavra e o entregarem à jurisdição e ao poder do governador. Dessa forma, Jesus sabia que não estava livre para responder casualmente a essa pergunta. Quando ele responde: dai a César o que é de César, ele escapa da armadilha. Percebam que ele não está falando que impostos devem ser pagos, mas está deixando implícito, sem se comprometer, que nada deve ser dado a César, pois ele não é o proprietário legítimo de nada. Tudo que César tem foi tomado de alguém via roubo ou extorsão. Ao usar essa tática de distração retórica, Jesus estava seguindo o conselho dado aos seus apóstolos: eis que vos envio como ovelhas aos meus lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Ele sabia que os agentes do Estado e seus cúmplices eram a personificação do mal. Também é importante lembrar que Jesus veio como um Messias pacificador, e antes dele, muitos outros Messias surgiram, e a maioria com uma mensagem de violência e uma mensagem de luta física contra as autoridades e ao Império Romano. Todos esses candidatos a Messias perderam sua luta, enquanto que a mensagem de Jesus permanece até hoje. Muitos judeus desse período estavam esperando um discurso revolucionário em Jesus, de revolta e rebelião, mas eles se enganaram. Da mesma forma que a esquerda se engana hoje ao comparar Jesus a Che Guevaras, Marielles e Lulas. Uma outra demonstração de que Jesus considerava os impostos como algo injusto é dada pela seguinte passagem que fala sobre os publicanos, os cidadãos judeus que eram coletores de impostos. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na alfândega, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O interessante dessa passagem é que na pergunta, os fariseus separam os publicanos dos pecadores. Já na resposta, Jesus inclui os publicanos no grupo dos pecadores. Essa é a história de como Mateus, um publicano, foi levado ao arrependimento por Jesus. E como isso aconteceu? Quando ele desistiu da sua profissão de coletor de impostos. É a partir daí que Mateus começa a sua jornada com Jesus. Há uma outra passagem que deixa bem claro o quão injusta para Jesus era a profissão de publicano. Pois se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos,
O que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Ele está usando os coletores de impostos como alguém cuja profissão é injusta, iníqua e perversa. Talvez a passagem mais citada por estatistas para justificar o pagamento de impostos seja Romanos 13, em que Paulo escreve: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Será que Paulo está mesmo dizendo para nos submetermos às autoridades terrenas e pagarmos os impostos que nos cobram? Também não. Se prestarem a atenção, perceberão que em nenhum momento Paulo nos diz para nos submetermos ao governo. Ao menos, não a estes governos coercitivos estatais que existem na terra e são operados por homens. Aliás, estaria sendo hipócrita se nos ordenasse a isso, visto que ele mesmo não se submeteu ao Estado. E se tivesse se submetido, não teria ficado vivo para escrever Romanos 13. Quando ainda era conhecido como Saulo de Tarso, Paulo escapou de Damasco ao descobrir que o governo da cidade, sob as ordens do rei Aretas, estava vindo com uma guarnição para prendê-lo e executá-lo. Isso aconteceu logo após sua conversão, na estrada para Damasco. Ao saberem de sua conversão, os judeus em Damasco decidiram matá-lo por o considerarem um traidor. Ele escapou à noite por uma janela na muralha da cidade, graças à ajuda de outros cristãos. Em nenhum de seus escritos posteriores, Paulo menospreza ou se dissocia desse ato claro e consciente de desobediência de um governo coercitivo. Ao contrário, é esse evento que ele cita depois como uma das provas de seu compromisso inabalável a Cristo. Desde sua conversão, Paulo passou o resto da vida rebelando-se contra governos terrenos até, assim como Jesus antes dele, ser executado pelo Império Romano. Nesse caso, por decapitação. Pelas autoridades, Paulo foi preso várias vezes por pregar o Evangelho de Cristo. Pelas autoridades, foi chicoteado em 5 ocasiões, cada uma delas com 39 chibatadas. Pelas autoridades, foi espancado com varas por espalhar a palavra de Jesus. Em nenhum desses casos, Paulo se submeteu às autoridades coercitivas terrenas. Ao contrário, ele os citou como evidência de seu compromisso com Jesus. Ainda se Paulo estivesse de fato dizendo que devemos obedecer a governos coercitivos terrenos, ele sequer poderia ser considerado um cristão, dado que vimos no primeiro vídeo desta série. Será que era esse o caso? Seria Paulo um hipócrita? Estaria ele se contradizendo? Ou essa seria a prova de que a Bíblia é um livro controverso? A resposta a todas essas perguntas é não. Assim como no caso do Dai a César, esse é outro caso engenhoso de distração retórica. Paulo contava com o fato de que a maioria das pessoas hostis a Cristo, em particular os romanos, interpretariam esse capítulo do ponto de vista juspositivista, isto é, entenderiam autoridades como as pessoas que operassem a governos terrenos. Mas notem, em nenhum momento Paulo diz isso. Ao contrário, ele diz claramente que não há autoridade que não venha de Deus. Mas por que Paulo usou essa distração em algo direcionado aos cristãos? Porque, assim como no tempo de Jesus, os primeiros cristãos eram uma minoria perseguida e vigiada atentamente por serem considerados uma ameaça. O próprio Paulo escreve: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Da mesma forma, quando Paulo escreve: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto, ele está usando a mesmíssima estratégia que Jesus usou no Dai a César. Assim como a de Jesus, sua estratégia foi tão sagaz e brilhante que até hoje os estatistas caem nessa distração retórica. Um verdadeiro cristão, porém, entende que as autoridades que ele menciona são aquelas que vêm de Deus e são aceitas voluntariamente e não aquelas terrenas que se impõem pela força. E se ainda há dúvidas, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo deixa tudo mais explícito. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória e que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem,
nunca crucificariam ao Senhor da Glória. E de fato, o próprio Jesus não considerava os governantes terrenos. E é bom lembrar que a maioria dos problemas sociais causados pelo cristianismo foram causados por conta de textos que foram interpretados fora do contexto. O contexto da carta de Paulo aos Romanos é uma mensagem de pacificação e de não revolução aos romanos, a igreja cristã primitiva que estava no terreno de Roma. E de fato, além disso, o próprio Jesus não considerava os governantes terrenos como autoridades verdadeiras. Jesus os chamou e disse: "Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Ao dizer isso, Jesus estava repreendendo a suposta autoridade dos governantes coercitivos terrenos. Não é porque eles se consideram autoridades e se impõem agressivamente àqueles que estão sob seu jugo que Deus os reconhece como tais. Na verdade, pelo contrário, eles são usurpadores. A Bíblia é bastante direta sobre quem realmente controla os estados, isto é, os governos coercitivos terrenos e a quem os governantes adoram. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: "Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu." E Jesus, respondendo, disse-lhe: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás." Esse diálogo aconteceu no momento em que Satanás fez uma das ofertas a Cristo durante os 40 dias em que ele foi tentado. Mais claro que isso, impossível. Todos os potentados terrenos firmaram um pacto com Satanás, vendendo suas almas em troca de poder na terra, mesmo que eles não saibam. Jesus afirmou 3 vezes que Satanás era o senhor deste mundo, em João 12:31. Agora é o julgamento deste mundo. Agora o senhor deste mundo será expulso. Em João 14:30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. E em João 16, do versículo 8 ao versículo 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Paulo também deixa isso claro quando escreve: "Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, em algumas traduções, os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas." Também no Velho Testamento, isso fica explícito. Por exemplo, no livro de Oséias, Deus diz: "Eles instituíram reis, mas não por mim. Eles fizeram príncipes, mas eu não os conheço." Para perceber o quão literal essas afirmações são, basta olharmos para as milhões de pessoas mortas pelos estados, incluindo civis mortos por razões puramente ideológicas. Ao longo da história, os estados foram o meio mais eficiente e metódico de extermínio. É uma engrenagem diabólica disfarçada de salvadora. Enquanto existirem, estados serão um flagelo da humanidade e a razão de nosso declínio. Jesus vem para nos alertar e mostrar que por meio dele podemos nos libertar. No próximo vídeo, o penúltimo da série, continuaremos mostrando como a mensagem de Jesus é libertária e incompatível com essa potestade do mal chamada Estado. Obrigado por sua audiência. Se gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Se não violar a propriedade de ninguém, não há problema nenhum em enriquecer. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber e narrado por Lea Far. Na segunda parte desta série, vimos que os malabarismos intelectuais que estatistas fazem para dizer que Jesus defendia a obediência a autoridades terrenas não se sustentam. Outro tópico que os fazem se contorcer intelectualmente é quando atacam o acúmulo de bens,
tentando trazer a luta de classes para o cristianismo. Para isso, costumam citar Lucas, capítulo 18, versículo 24 e 25, que conta a história de um jovem rico que perguntou a Jesus como ele poderia alcançar a vida eterna. Jesus lhe diz que, além de seguir os mandamentos, deveria vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Essa resposta entristece o jovem. E então, Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Alguns interpretam essa passagem como um comentário antilibertário. Será? Em primeiro lugar, de acordo com a cosmovisão teológica cristã, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que qualquer pessoa entrar no reino de Deus. É impossível para qualquer um entrar no reino de Deus sozinho. A única maneira é por meio de Cristo. Portanto, os ricos não estão sozinhos nesse aspecto. Em segundo lugar, nessa passagem, Jesus está aconselhando não um rico qualquer, mas um jovem príncipe, um governante. O príncipe era uma daquelas pseudo-autoridades mundanas, que havia amealhado riquezas por meio de extorsão e roubo, via impostos. Assim, quando Jesus o aconselha a vender tudo o que tem e distribuir o montante aos pobres, ele está sendo profundamente libertário. Afinal, tudo que o príncipe tem fora pilhado. Como Santo Agostinho escreveu: o que são os reinos do mundo senão grandes pilhagens? E o que são as pilhagens senão pequenos reinos? Pois reinos são formados por homens, governados por príncipes, mantidos coesos pela força, sendo o butim dividido pela maneira estabelecida na lei. Se o mal cresce a tal ponto que se fixa em dado lugar, toma posse de cidades e subjuga pessoas, ele passa a se chamar reino. Como disse um pirata capturado por Alexandre o Grande, o rei da Macedônia: sou chamado de ladrão porque pilhei apenas um navio. Tu que apropriaste toda a terra, a ti chamam de imperador. Portanto, quando Jesus aconselhou aquele homem rico em particular, aquele príncipe, ele estava dizendo o que qualquer libertário diria naquela situação. Vejam, respeitando a regra áurea, não violando a propriedade privada de ninguém, não há nenhum problema em enriquecer. Porém, normalmente, em um esforço para se defender o socialismo, muitos dizem que Jesus era uma espécie de asceta, contrário à posse de bens materiais, especialmente quando tais bens pudessem ser usados para ajudar os pobres. Porém, o próprio Jesus refuta essa ideia. Mateus capítulo 26, versículo 6 ao 13 diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava sentado à mesa. Os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não mais haveis de ter sempre. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar para o sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez em memória dela. Esse episódio demonstra de maneira inequívoca que a noção de que Jesus era um asceta não se sustenta. Além disso, quanto à obrigação de provermos para os outros, Paulo escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Mas claro que isso é impossível, não? Uma das coisas que incomoda os socialistas é a questão da usura, isto é, da cobrança de juros. Na única vez em que Jesus comentou sobre o assunto, ele se mostrou claramente a favor. Na parábola dos talentos, um homem viajando para um lugar distante deixa seus 3 servos com alguns talentos para que eles os usem da melhor maneira possível na sua ausência. Os 2 primeiros servos investem seus talentos e conseguem o dobro do que tinham inicialmente. O terceiro cava um buraco no chão e guarda o que tinha lá. Quando o Senhor volta, ele se alegra ao saber que os 2 primeiros servos fizeram bons investimentos e duplicaram seu capital. Porém, quando descobre que o terceiro servo apenas lhe entregou a quantia inicial, ele o repreende duramente. Mas chegando também o que recebera 1 talento, ele disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia-o com juros.
Alguém poderia apontar que em Lucas capítulo 6, versículo 34 e 35, Jesus nos disse para emprestar sem esperar nada de volta. Contudo, ele falou isso em um contexto mais amplo, relacionado com o perdão aos erros cometidos contra nós, inclusive dívidas não pagas. Um cristão não pode defender o uso da agressão estatal contra pessoas que estão acordando algo voluntariamente. Essa visão está de acordo com algo que vimos no primeiro vídeo desta série, a legitimidade absoluta de um indivíduo fazer o que quiser com a sua propriedade, como descrito por Jesus na parábola dos trabalhadores na vinha. Conforme a regra áurea nos mostra, podemos fazer o que quisermos com a nossa propriedade, desde que não violemos a de outrem. Neste momento, talvez alguns estatistas insistam no erro e digam que Jesus não pregava o respeito absoluto à propriedade. Para isso, talvez citem um episódio conhecido como a limpeza do templo, o único registro de um tumulto provocado por Jesus, como relatado por Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões. Esse evento é frequentemente interpretado de forma errônea, como sendo uma espécie de revolta de Jesus em relação ao comércio dentro do templo. Assim, ele é usado como exemplo de uma postura antilibertária e anti-livre mercado por Cristo. Mas se fosse este o caso, não haveria necessidade de Jesus acusar os sacerdotes de terem transformado o templo em um covil de ladrões. Para entender ao que Jesus se referia, precisamos entender a natureza do que estava sendo vendido e comprado no templo, bem como a função dos cambistas. O que estava sendo comercializado no templo eram animais que eram sacrificados em expiação pelos pecados. A função dos cambistas era converter moedas romanas em moedas judaicas, que então poderiam ser usadas para comprar os animais. As pessoas que os compravam não os levavam para casa para comê-los. Se fosse esse o caso, Jesus não teria razão para se opor ao comércio conduzido no templo, e certamente não teria por que acusar os sacerdotes de roubo. Na verdade, os animais permaneciam no templo para serem sacrificados pelos sacerdotes. Dessa forma, aquele que comprou o animal e o ofereceu ao sacrifício teria seus pecados perdoados. Quando Jesus acusou os sacerdotes que conduziam essa prática de serem ladrões, ele estava dizendo que as pessoas que compravam os animais para serem sacrificados e para terem seus pecados perdoados estavam sendo lesadas. Logo, os sacrifícios animais não estavam fazendo nada por seus pecados. Em outras palavras, os sacerdotes estavam enganando o povo, vendendo algo que não alcançava o resultado alegado. Portanto, os sacerdotes estavam cometendo fraude, uma violação de propriedade privada. Agora, percebam o que estava em jogo ali. Jesus veio para salvar as almas. E ali, havia pessoas sendo enganadas e levadas a acreditar que os sacrifícios estavam salvando suas almas. Como dito em Hebreus capítulo 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Sendo o Messias, Jesus estava em uma posição única de determinar acuradamente se esses sacrifícios animais estavam cumprindo ou não o que lhes era alegado. E Jesus mostrou que os sacerdotes estavam enganando o povo. Assim, ele usou a força necessária para parar a agressão, a posição que, bem depois, a teoria libertária defenderia. É importante notar que apenas um verdadeiro profeta de Deus poderia ter tomado tal ação, pois qualquer pessoa normal não teria a informação necessária para detectar a fraude. Sendo assim, não só o uso da força por parte de Jesus foi bastante libertário, como esse uso teria sido inapropriado por qualquer outra pessoa. Além disso, o templo e sua mobília eram dedicados a Deus, com o templo sendo considerado a casa de Deus. Assim, Jesus estava simplesmente revirando suas próprias mesas em sua própria casa, sem colocar as mãos em ninguém. Entendido dessa forma, Jesus não estava sequer usando força retributiva contra a propriedade de outrem. No tempo de Jesus, assim como nos dias de hoje, legisladores, juízes, promotores e advogados tinham todos um sistema desenhado para eles. Eles não só escreviam as leis, como ficavam ricos acusando e defendendo os cidadãos dessas mesmas leis. Tal como hoje, o sistema judiciário estatal e monopolista era o que garantia poder aos políticos. Assim, naquela época, tal como nesta, havia um incentivo perverso para que a legislação fosse a mais arcana, ininteligível, contraditória e numerosa possível, fazendo com que os serviços dos participantes desse sistema fossem cada vez mais demandados. Sistemas judiciários estatais estão assentados naquele princípio satânico e não na lei natural, na regra áurea, na ética da propriedade privada. Jesus alertou os participantes desse sistema que arriscavam suas almas. Mas ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois que vejais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais,
e nem deixais entrar aos que gostariam de fazê-lo. Quanto a vós, peritos na lei, ai de vós também, porque sobrecarregais os homens com fardos que dificilmente podem carregar, e vós mesmos que não levantais nem um dedo para ajudá-los, ai de vós, mestre da lei, porque vos apoderastes da chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que estavam prestes a entrar. Isso não significa que todos os mestres da lei são injustos. Há aqueles que heroicamente defendem as pessoas das leis injustas, pelas quais seus colegas foram responsáveis. Porém, eles são uma minoria, graças aos incentivos perversos que existem no sistema. Em consonância com o alerta feito por Jesus contra os mestres da lei, está o conselho dado por ele para que evitássemos os tribunais estatais a todo custo, como relatado em Mateus capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário. Aproveite para fazer isso enquanto estiver no caminho com ele, para que não aconteça que o seu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te jogue na prisão. E também em Lucas capítulo 12, versículos 57 e 59. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te jogue na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Essas passagens demolem completamente a noção de que Jesus considerava como autoridades verdadeiras os que as leis estatais positivistas chamavam de autoridades. Paulo confirma isso em sua primeira carta aos Coríntios. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir ao juízo perante os injustos e não perante aos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, isso comprova que há uma falta entre vós. Terdes demanda uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e fazem isso com seus próprios irmãos. Isso demonstra de novo que as autoridades a que Paulo se referiu em Romanos 13 não poderiam ser as autoridades estatais, conforme vimos no segundo vídeo desta série. Assim também, nessa mesma linha de pensamento, escreve Tiago. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos? E não são os ricos que vos arrastam até os tribunais? Notem que a maioria dos ricos naquele tempo só eram ricos graças aos privilégios concedidos pelo Estado, especialmente a coleta de tributos. Assim, quando Tiago escreve ali sobre ricos oprimindo pobres e os levando aos tribunais, ele está falando de violações contra o direito natural de propriedade e não de pessoas se recusando a cumprir contratos feitos voluntariamente. Aquele que é subjugado pelas autoridades estatais não é livre, mas Cristo não nos chamou à liberdade? Essa discussão fica para o último vídeo desta série. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Jesus nos chamou à liberdade, mas os que pagam impostos não são livres. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber e narrado por Leafar. Na terceira e penúltima parte desta série, vimos que aquele que é subjugado pelas autoridades estatais, aquele que é coagido a pagar impostos, não é livre. Além daquelas passagens já vistas nesta série, há uma outra usada por estatistas para supostamente demonstrar que Jesus apoiava o pagamento de impostos, mas que na verdade demonstra o exato oposto. Essa passagem está em Mateus 17, versículo 24 e 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga as dracmas? E disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou perguntando: Qual o problema, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe então Jesus: Logo estão livres os filhos, mas, para não escandalizá-los, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles,
para pagar o meu imposto e o seu. Está claro que a única razão pela qual Jesus pagou o tributo, e ainda assim por meios sobrenaturais, foi por razões estratégicas para evitar o confronto naquele momento. Ele deixa bem claro que aqueles que pagam impostos não são livres. Se os filhos dos reis mundanos são livres porque não pagam impostos, logo, quem paga não é livre. Isso implica que Jesus necessariamente é contra os impostos, já que uma das principais razões pelas quais Jesus veio à Terra foi para nos libertar, dando ênfase aqui principalmente na parte em que ele diz: para não escandalizá-los, vá ao mar, lance o anzol e tire o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda de 4 dracmas. Lembrando, pagamento de impostos com o objetivo de não escandalizar ou não criar um problema maior para o seu próprio indivíduo. Jesus diz com todas as letras que veio nos libertar. Dessa forma, podemos ler em Lucas capítulo 4, versículo 16 e 21 o seguinte: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abriu o livro e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Então ele disse: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aí temos que o próprio Jesus disse que ele veio para proclamar a liberdade aos presos e para libertar os oprimidos. E ele também disse que aqueles que pagam impostos não são livres. Obviamente não só no sentido espiritual, mas a liberdade plena, a liberdade da alma, do corpo e do espírito. Nós, escravos do Estado, somos os presos. Os apóstolos originais entenderam que uma das principais razões pelas quais Jesus veio à Terra foi para nos chamar à liberdade. Assim, Tiago nos aconselha em sua carta: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será livre, será feliz naquilo que fizer. Falai e agi como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Da mesma forma, Pedro escreve: Vivei como pessoas livres, mas não usai a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como verdadeiros servos de Deus. Assim como os apóstolos originais, Paulo escreve: Fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. E, porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações o Espírito de seu Filho. Assim, já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firme e não vos deixais submeter novamente a um jugo de escravidão. E citando a regra áurea de novo, e dizendo que toda a lei se cumpre nela, Paulo escreve: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como exposto nessa série, demonstramos claramente que os governos mundanos estão firmemente sob o controle de Satanás. Ele é o senhor deste sistema de governo estatal, em que sociopatas sedentos por poder dominam nossa existência e se eximem de todos os padrões de decência que seria esperado de um estranho qualquer. Todavia, este sistema demoníaco de controle estatal não durará para sempre. A Bíblia é bem clara e explícita sobre o que o juízo final diz respeito. O anticristo virá para fortalecer os governos durante os últimos dias, criando pela primeira vez na história da humanidade um governo mundial, cuja existência será permitida por Deus apenas por um curto período. Esse governo mundial será o cúmulo da essência do que os estados representam. Será o governo mais diabólico que os estatistas criarão, controlando todos os aspectos de nossa existência e eliminando todos aqueles que não se submeterem, com genocídios em escala nunca antes vista. A segunda vinda de Cristo será o exato oposto disso. Ele virá para abolir e aniquilar todas as formas de governos coercitivos deste mundo, incluindo seus respectivos governantes. No Salmo de número 110, no verso 5 e 6, podemos ler: O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia de sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e executando seus líderes.
E em Isaías, capítulo 24, verso 21 e 22 temos: Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros em uma masmorra, encarcerados e castigados depois de muitos dias. Em Ezequiel 34, versículo 9 e 10 temos: Ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: Estou contra os pastores e os considerai responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de cuidar do rebanho, para que não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Obviamente, pastores é uma metáfora para governantes, assim como rebanho é uma metáfora para povo. Considerem ainda a palavra de Deus a Zacarias: Minha ira é dirigida contra os pastores e punirei os líderes. Assim, há uma impressionante continuidade nas profecias do Velho Testamento de como o julgamento final será. Ele consistirá, ao menos em parte, da punição de todos os governantes terrenos e a abolição de todos os governos coercitivos. É possível que um cristão intelectualmente honesto ainda não aceite que Jesus abominava o Estado? Se ainda houver dúvidas, deixem que Paulo as responda de uma vez por todas. Na primeira epístola aos Coríntios, ele escreve: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. E ele ainda diz: Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Mais claro que isso, impossível. Os governos da terra não são de Deus, são de Satanás, e Jesus virá para destruí-los todos em seu último julgamento. Em Apocalipse 19, no versículo 19 e 21 temos: Eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Nessa passagem, os ademais, que a última frase menciona, são os reis da terra e seus exércitos. E assim, aprendemos tanto no Velho quanto no Novo Testamento qual será o destino dos governantes mundanos durante o julgamento de Deus. E tudo isso demonstra de forma irrefutável a oposição de Deus a essa engrenagem satânica chamada Estado. O reino de Deus não se parecerá em nada com estes governos estatais. Ao contrário, será diametricamente oposto a qualquer governo coercitivo que tenha existido na Terra. Podemos dar a Deus nosso amor. E o amor não é algo que pode ser imposto. O amor verdadeiro é sempre voluntário, como escrito em Salmos 110, versículo 3. Teu povo será voluntário no dia do teu poder. O quão diferente é isso dos governos mundanos que temos hoje, não? Todos eles se mantendo graças ao roubo, à extorsão, à violência, a ameaças. E é sempre bom lembrar que desde o princípio, até mesmo na sociedade de Israel, não era da vontade de Deus que houvesse um rei carnal, um rei humano, liderando o povo. Mas os antigos israelitas, no auge de sua gadosidade, pediram um rei. E mesmo com o profeta Samuel avisando que um rei não seria bom, eles ainda assim queriam ter um rei carnal e um rei humano. E é bom lembrar que esse foi o maior erro das tribos de Israel. Com o estabelecimento do reino de Deus, a humanidade ficará livre deste satânico sistema de servidão a que hoje está submetida. Se o Estado é o caminho da servidão, Cristo é o caminho da liberdade. Ele veio para nos mostrar como podemos nos libertar. Quando Cristo nos deu a regra áurea, uma outra formulação do princípio libertário da não agressão, ele nos mostrou esse caminho. Neste aumento particularmente difícil em que as potestades do mal destroem todas as nossas liberdades, devemos mais do que nunca nos lembrar do exemplo que Cristo nos deu. Assim, não nos esqueçamos do que ele disse em João 16:33. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.